novo vídeo publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que o domínio americano sobre o hemisfério ocidental nunca mais será questionado. A postagem relembra a doutrina Monroe, que estabeleceu uma espécie de influência dos Estados Unidos sobre o continente americano. E a gente vai ao vivo conversar com a nossa correspondente Priscila Yazbek. E é um recado aqui para a América do Sul, para a América Latina. Como é que isso está sendo lido? Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde mais uma vez a todos que... A gente perdeu o contato aqui com a Priscila Yazbek, mas deixa eu só contar para vocês um pouco sobre esse vídeo e um pouco sobre o que eu conversei com o governo. Porque eu estava conversando, quando saiu esse vídeo, saiu um pouco mais cedo, e eu fui perguntar para as minhas fontes se eles estavam levando a sério isso mesmo. Deixa eu voltar com a Priscila e depois eu conto a resposta. Priscila Yazbek, conta para a gente então, retomamos o contato contigo. Débora, eu vinha falando então que em dezembro do ano passado o governo Trump já tinha divulgado o seu documento para a estratégia de segurança nacional em dezembro, e que é o documento que foi chamado de corolário Trump, e nessa ocasião o governo Trump já tinha falado sobre uma restauração da doutrina Monroe como um norte para as ações dos Estados Unidos na América e no Caribe, lembrando que a doutrina Monroe é muito resumida com aquela frase da América para os americanos, mas basicamente foi quando, em 1823, o presidente James Monroe fez um discurso no Congresso que lançou as bases para essa doutrina e que previa que os Estados Unidos jamais seriam novamente colônia de alguma potência estrangeira. E aí, nessa peça, que tem 5 minutos, que foi divulgada pelo Departamento de Estado nesta terça-feira, eles começam o vídeo evocando a Revolução Americana, que levou à criação dos Estados Unidos em 1776. Também falam sobre a guerra entre Estados Unidos e Reino Unido de 1812. Aí eles falam sobre a criação da doutrina Monroe e falam sobre diversos episódios ao longo das últimas décadas em que a doutrina Monroe esteve presente. Eles falam, por exemplo, sobre a crise dos mísseis cubanos em 1962, quando os Estados Unidos afastaram a influência então da União Soviética sobre o continente. Eles falam também sobre o apoio americano para a independência do Panamá, da Colômbia, e também depois, posteriormente, a criação do canal do Panamá, que ficou sob o controle dos Estados Unidos. Então eles vão citando diversos fatos históricos para falar sobre os grandes defensores da doutrina Monroe, ou seja, os grandes defensores dessa dominância dos Estados Unidos sobre o continente, sobre as Américas. E eles terminam o vídeo ali na parte final falando que o último defensor, ou the latest champion, é o presidente Donald Trump, falando sobre a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, que aconteceu no início do ano. E aí eles falam sobre esse episódio e trazem uma declaração de Donald Trump na ocasião, quando inclusive Donald Trump falou sobre essa dominância então dos Estados Unidos em relação à América Latina. E aí eles citam exatamente aquela frase em que ele falou que o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Então eles repetem esse trecho do dia em que os Estados Unidos fizeram a operação de captura de Nicolás Maduro e defendem mais uma vez essa dominância dos Estados Unidos sobre o hemisfério. E é curioso, viu, Débora, observar os comentários sobre esse post do Departamento de Estado, porque em alguns dos comentários é possível ver ali alguns posts fazendo referência ao Brasil, que o Brasil deve ser o próximo, que Cuba deve ser o próximo, com defensores dessa postura imperialista do governo dos Estados Unidos de ter esse olhar então de dominância sobre a América Latina. Mas basicamente esse vídeo é um vídeo histórico, mas que termina falando que Donald Trump é o último grande defensor da doutrina Monroe e traz essa frase aí histórica dele no dia da captura de Nicolás Maduro, falando que a dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Eu volto com você.